importante conectar é que... Por que falar sobre diversidade é importante, né? Por que olhar para a diversidade é importante? Porque, primeiro, volto a falar, a gente está num país majoritariamente negro, majoritariamente feminino, a gente está no país que mais mata pessoas trans no mundo, É, inclusive dia 31 agora, o dia contra a transfobia. transfobia. A gente está num país em que mais mulheres são... Um país que mais tem feminicídio no mundo. E a gente está num país em que, embora essas minorias, que na verdade não são minorias, são pessoas minorizadas, elas sejam maioria, quando a gente olha para a renda, quando a gente olha para as grandes corporações, quando a gente olha para as grandes oportunidades, essas pessoas não estão representadas nesse lugar. E aí, por que é importante pensar? Porque, primeiro, tem um ponto da gente, de fato, ter dentro dos negócios o reflexo, de fato, de uma sociedade. É tão simples? Não. É muito difícil. Mas tem um outro ponto. Eu acho que a gente está indo para o contexto de mundo, e é muito importante trazer isso, que tem coisas que não são mais aceitáveis. Tem brincadeiras, tem coisas que não são mais aceitáveis. E quando a gente olha, por exemplo, para um contexto que a gente está numa virada geracional. A gente está numa virada geracional. Cara, até 2025, se é um dado, 75% da força ativa e econômica vai ser composta pela geração Z e os millennials. E essas gerações, e aí especificamente a geração Z, é uma geração que está muito preocupada com o meio ambiente, está muito preocupada com o social, está muito preocupada se vai trabalhar numa empresa que, de fato, vai corresponder aos anseios dessa geração. E quando eu falo corresponder aos anseios dessa geração, eu estou falando que vai para além de entregar a grana, sabe? Vai para além da remuneração. Óbvio, o dinheiro vai continuar sendo importante, que a gente vive numa sociedade estruturalmente capitalista. Sim. Mas como é que a gente ganha dinheiro e consegue entender qual é o papel e a responsabilidade social de uma empresa para que a gente consiga construir? E aí eu vou um pouco mais além, conectando nas agendas de ESG. Quando você pensa em responsabilidade social corporativa, para quem não sabe o que é ESG, ESG em inglês é Environment, Social e Governance, que é meio ambiente, o social e governança. A governança é transparência, ética. Quando você olha para o pilar, para o S, e aí a gente coloca ali um pouco de responsabilidade social corporativa, tem que entender que isso também é negócio, né? Tem que entender que é negócio, porque quando você entende que você está construindo... Eu te abasteço aí. Obrigado. Quando você entende que você está construindo para a sociedade que está cada vez mais letrada, porque hoje tem isso aqui, né, que é o celular. Hoje você, com acesso a essa tecnologia aqui, você escolhe o que você vai comprar, se você vai consumir, se você entende se uma marca foi machista, você entende se uma marca foi racista. E na cultura, no momento que a gente está na cultura de cancelamento, você perde dinheiro no estalar de dedo. Sim. Então, assim, eu sempre falo que as marcas, elas têm que escolher ou deixar de ser racistas e entenderem que elas podem ser capitalistas. Elas podem parar de ser machistas e entenderem que elas podem ser capitalistas, porque no final do dia é pelo interesse genuíno, mas também é pela longevidade dos negócios. A gente está num momento em que a maioria das empresas estão fazendo layoff, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está num momento que muita gente está se demitindo. Olha que loucura, essa conta não fecha. Sim. Essa conta não fecha. Por quê? Quem são essas pessoas que estão se demitindo? São pessoas que não estão encontrando um norte, um propósito dentro dessas organizações. E se você perde essas pessoas dentro dessas organizações, isso tem a ver com ESG, isso tem a ver com propósito, você está perdendo talento. E se você está perdendo talento, você está perdendo mente criativa, você está perdendo inovação, você está perdendo dinheiro, você está perdendo a sustentabilidade da sua empresa no longo, ou no curto, no médio ou no longo prazo. Por isso que é importante você pensar uma responsabilidade. É por isso que é importante você pensar a diversidade, por isso que é importante você pensar quais são os impactos das ações do ponto de vista de empresa, porque o impacto não é mais aquele impacto pequenininho que até pouco tempo atrás tinham 3, 4 empresas que monopolizavam o mercado. Hoje, a quantidade de empresas que tem no mercado é muito grande. E a quantidade de pessoas, ou pelo menos a percepção das pessoas, é totalmente diferente da percepção da geração da década de 80, da década de 90. Então, você pensar que você precisa ter essas ações intencionais é para garantir a sustentabilidade do seu negócio. E aí eu volto aqui na questão da responsabilidade social, né? Você pensar que você está, de fato, construindo o seu negócio para dar lucro, porque é importante, o lucro é muito importante.
mas também que você está construindo o seu negócio e que você está jogando para a sociedade, com certeza, aquele seu consumidor, ele vai criar um laço muito mais próximo com você. Muito mais... O liame vai ser muito menor. E a partir do momento que você cria essa conexão, você cria uma credibilidade. E se você cria uma credibilidade, você consegue manter aquele consumidor. Então, assim, ESG, responsabilidade social, também é estratégia de negócio. Lógico. Pensando na longevidade do negócio. Porque você cria um elo. Porque aquele teu consumidor vai entender, putz, ele está devolvendo, ele está fazendo uma coisa por mim. Então, entre comprar o produto A e o produto B, eu vou comprar o produto A, porque eu estou vendo a ação aqui na minha ponta. Eu estou vendo que está mudando alguma coisa aqui para mim. Isso retorna. ESG retorna. Ainda tem um segundo ponto. Hoje os grandes investidores, quando você olha para a NYSE, quando você olha para a Nasdaq, existem os indicadores de ESG. Existe. E esses indicadores de ESG, eles precisam ser cumpridos não porque o Ian quer, porque existe pressão dos investidores que estão cada vez mais pressionando as grandes empresas, principalmente aquelas que têm capital aberto, a pensarem qual é o tamanho do retorno que elas vão dar para a sociedade. O que elas vão fazer para o meio ambiente? Quando teve o Encontro de Paris de 2015 lá na ONU, até esse momento, sustentabilidade era só meio ambiente. Sim. Não é mais sobre meio ambiente. É como é que você pensa de fato um meio ambiente. Teve a Eco, o Rio lá também. Isso, teve. Como é que você pensa um ambiente de fato, né, mais sustentável, mas como é que agora você olha para o social? Esse é o ponto. Então, assim, não é mais sobre... Não dá para fazer, como a gente está falando antes de começar, né? Não dá mais para fazer greenwashing, não dá mais para fazer diversity washing. Não dá. As pessoas e as ações, elas precisam ser intencionais. E existe um papel muito grande, e aí eu volto a falar, né? Que é a responsabilidade social corporativa, que é a responsabilidade social das empresas, e entender o impacto dela nesse negócio. Vamos fazer um parênteses para a galera também. A gente fala de greenwashing. Greenwashing, galera, é assim, é maquiar as ações, fingir que está fazendo o negócio certo, meramente, às vezes, para o acionista ou consumidor, como bem trouxe o Ian aqui na conversa, né? Para fingir que a empresa está caminhando numa direção, seja alinhada com pacto ou práticas de mercado, mas no fundo não é bem assim. É até a metade. O que você encontra, por exemplo? Meio ambiente, acho que a galera já sabe, né? Fala que crédito de carbono, né? Tem umas coisas que eu sou duro crítico, por exemplo, pega uma área da Amazônia que já existe há um tempão, agora eu protejo essa área, então eu posso poluir do outro lado aqui, lá na Alemanha, por exemplo. Sim. Cara, aquela área sempre teve, você tem que plantar, proteger uma área que foi desmatada, alguma coisa assim. Mas e social? O que você vê bastante? Cara, eu vejo, quando a gente olha para o social, eu acho que a gente tem um caminho muito grande a percorrer, né? Principalmente para as empresas que são globais e têm matriz nos Estados Unidos, porque o que a gente entende quando você tem uma matriz global, o direcionamento vem do global. Só que a gente vive num país que tem dimensões continentais e um país muito específico, que tem vicissitudes e características muito brasileiras. Cara, nenhum país é tão miscigenado quanto o Brasil. Nenhum país. Nenhum país tem as características que o Brasil tem. Então a gente precisa pensar em políticas sociais e talvez não. O Brasil está entre os países mais desiguais do mundo. Só para vocês entenderem a título de número, por isso que é importante a gente pensar esse lado social. Hoje tem basicamente quase 18 milhões de pessoas que moram em favela. Se favela fosse um estado, seria o terceiro maior estado brasileiro. Se favela fosse em poder econômico, seria quase o sexto em termos de poder econômico. Favela movimenta 200 bilhões de reais por mês. Então, assim, é muita oportunidade. Mas como é que você olha, como é que as empresas olham, como é que o poder público olha para esses lugares, não como um espaço de pessoas de pessoas largadas, de pessoas pobres e pretos, aquele lugar que historicamente é marginalizado. Como é que a gente entende que esses lugares são locais que têm muita potência, entendeu? Que tem muita oportunidade, inclusive de negócio. É o Oceano Azul. É de verdade. Então, assim, como é que você entende que aquele lugar, que eu acho que é para onde as empresas vão caminhar agora, que é um lugar de muita oportunidade, que é um lugar de muita inovação?